Corinthians foi, se adiantou, conversou com o staff do jogador, que aceitou tirar os juros, que já estava, além de estancar os juros, tirou os juros que já estava acumulado. O Corinthians calcula mais ou menos em 9 milhões a menos, mas teve que gastar 41 milhões, fez o depósito de 20 e ontem fez o outro depósito de mais 20 e elimina esse problema. Aí alguém deve estar perguntando, não era melhor ter pagado os quase 40 do Transferban já efetuado do Santos Laguna? O Corinthians alega que não, por conta exatamente dos juros. O Santos Laguna, como já está no Transferban, ele está na dele, ele está esperando o depósito. Ele não vai ficar querendo tirar muitos juros aqui ou ali, porque ele sabe que o Corinthians está amarrado com o Transferban. O Rojas ainda ia estourar o caso, ainda ia virar Transferban. Então, para o jogador, tirar um pouco dos juros e receber rápido, para ele era melhor. Para ele não esperar Transferban e tal. Então, o Corinthians optou por garantir uns juros a menos de um caso não estourado e depois resolver o caso que já está estourado, que, aliás, o Corinthians quer resolver até o final de semana. Está tentando ainda tirar algumas juros, outra com o Santos Laguna, ver se o Santos Laguna melhora um pouquinho o valor, mas não vai ficar entre 38 e 40 milhões para o time mexicano também. Então, praticamente 80 milhões de reais aí jogados na lata do lixo. Então, você, torcedor, que quer, paga o Memphis, que é um cara que ajuda mais, que tem dívida com o Memphis, tem outras coisas que são piores que você tem que pagar. Repactou, por exemplo, com o Memphis, está pagando parcelado, mas poderia, por exemplo, quitar 25, 30 milhões que deve para o Memphis, mas não consegue porque tem essas outras todas para resolver. Outra informação importante, o Corinthians não conseguiu pagar à vista o prêmio da Copa do Brasil como tinha prometido para os jogadores, mas conversou com os jogadores, dividiu em 3 vezes e já pagou ontem a primeira parcela da premiação da Copa do Brasil. E o Corinthians explicou que metade do valor da premiação, a gente falou disso ontem, foi parar numa conta da Caixa por conta daquele bloqueio e o dinheiro ainda está parado. Aliás, ontem eu fiquei aqui, coloquei em dúvida que o Corinthians poderia estar atrasado ou não, a gente também foi atrás da informação. O Corinthians pagou as 4 parcelas trimestrais do ano de 2025, parcelas essas que a somatória deram 93 milhões de reais. Então, o Corinthians pagou 4 em 2023, 4 em 2024 e 4 parcelas em 2025, dando agora só essas de 25, 93 milhões de reais. Então, a pessoa que fala muitas vezes, o Corinthians ganhou um presente e tal, só o ano passado, 93 milhões que o Corinthians poderia ter usado para pagar salário, comprar jogador e pagou a Caixa as prestações. Detalhe, 23 e 24... não amortizou nada, eram os juros do período que o Andrés ficou sem pagar. Só juros. 8 parcelas de juros. As 4 de 25, aí sim, amortizou um pedacinho da dívida e mais os juros normal de qualquer tipo de financiamento. Então, por que a Caixa bloqueou metade da premiação? Para fazer a tal da conta reserva, conta colchão, para as parcelas de março de 26, junho de 26, setembro de 26 e dezembro de 26. Está na cláusula, o Corinthians aceitou esse acordo e ela tem como fazer essa conta reserva, essa conta colchão, juntar um dinheiro lá e deixar parado para ter o dinheiro de quitar posteriormente. O Corinthians está tentando conversar com a Caixa, até meio que politicamente, fala, cara, eu estou cheio de problema, eu tenho que pagar um monte de coisa, eu vou deixar um dinheiro parado numa conta para pagar março, junho, setembro e dezembro, não faz muito sentido, me ajuda, me devolve esse dinheiro, eu tenho muita coisa para pagar. E o Corinthians, então, ao menos está conseguindo. Honrou a primeira parcela da premiação, pagou o Transferban do Rojas, pagou e está praticamente acordado para pagar também o Transferban em relação ao Santos Laguna. Lembrando, tem o Transferban Nacional, que é a terceira parcela, vence agora dia 17, dá mais ou menos 7 milhões. O que é o Transferban Nacional? Pegou um monte de dívida nacional, empresários, ex-jogadores, Cuiabá com Raniel, enfim, juntou tudo num pacote que dá uns 90 milhões e dividiu várias parcelas trimestrais, se eu não me engano, trimestrais. E a próxima terceira é dia 17 de janeiro. O Corinthians tem que pagar mais 7 milhões. Pagou a primeira 7, pagou a segunda 7, aí atrasou a CBF Copé da vida, aquele órgão da CBF Copé,
e disse, ó, você está sob transfer ban. Se você pagar direitinho a terceira, eu vou tirar esse transfer ban nacional. Então o Corinthians tem até o dia 17 para pagar mais 7 milhões dessa terceira parcela e já está separando dinheiro e vai conseguir pagar, e aí deve tirar o transfer ban nacional. E o Santos Laguna resolvendo, tira o Internacional, acabam esses dois transfer ban. Essa é a situação do Corinthians, que também está renovando o seu patrocinador master, pelo menos está bem encaminhado. Uma outra bet ofereceu muito mais, só que o Corinthians, como tem aquela coisa de melhor ter um passarinho na mão do que dois voando, ele falou, então me dá as garantias bancárias que você vai honrar com isso a promessa, que a promessa era de 180 milhões por ano de valor, o segundo maior, já é o segundo maior contrato, ficaria ainda melhor esse segundo contrato. Só que não vieram essas garantias, o Corinthians então, opa, peraí, então eu vou ficar com uma parceira que já é antiga, que nunca deixou de pagar as suas coisas e que também vai aumentar o contrato. Se fala entre 140 e 150 milhões por ano que o Corinthians vai ganhar só do seu patrocinador master, vai ficar só atrás lá da patrocinadora do Flamengo, mas muito mais do que qualquer outro clube brasileiro. Então está perto também de assinar esse novo acordo, essa renovação com a Esportes da Sorte, que é o atual parceiro. Então é um monte de dinheiro, um monte de problema, mas eu vejo muito mais pagando as situações, tirando coisas da frente do que deixando coisas para trás. Então não se fala muito em reforços, em nada, por conta dessa situação toda. Pelo contrário, perdeu o Thales Magno, que não renovou para diminuir folha, perdeu o Romero, e a chance de perder o Maicon agora para finalizar é grande. A proposta do Atlético é melhor do que a do Corinthians. O Corinthians está fazendo de tudo, está na mão do jogador, mas o Corinthians não vai ficar aumentando, vai para o Atlético, se for o caso. Há um pessimismo neste momento em relação à permanência do Maicon. Então o Corinthians perderia os seus dois capitães, né? Perdeu o Romero e perderia o Maicon. Em menos de 2 semanas aí perderia essas duas referências de elenco, mas não tem o que fazer. Tem 30% orçado para diminuir da sua folha, o que dá mais ou menos entre 7 e 8 milhões de reais do que tem de folha. Então você tira do Romero, tira do Thales, tira agora, se for o caso do Maicon, você vai tirando, tem que diminuir cerca de 8 milhões de reais na folha.